boas-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz 2026. A aula de hoje vai falar sobre Previdência Social e Acidente do Trabalho. Quem vai trazer essa incrível aula para nós é a advogada especialista em Previdência Social, doutora Maria Xavier, que tem contribuído conosco nas formações do curso de Promotoras Legais Populares. Vocês não podem perder, a aula está incrível. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá, você, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está assistindo esse vídeo, mas vamos lá que nós vamos aprender coisas muito importantes hoje acerca do direito previdenciário, noções, tá gente, noções, porque é uma área muito ampla, tem muita coisa para se falar, então hoje eu vou falar assim, o básico, tá, o que vocês deveriam saber. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando da 15ª turma do projeto, né, do curso Promotoras Legais, Mulheres e Sua Voz. Participei da 14ª edição, foi assim, uma experiência maravilhosa. E agora, a convite da Andrineia Gomes e da Janaína Bueno, estou aqui novamente com vocês. Eu sou a doutora Maria Xavier, sou advogada especialista em Direito Previdenciário. Gente, a minha vida é o direito previdenciário. Tudo que eu faço no meu escritório, tudo não, tudo é um pouco de exagero. Mas assim, 90% dos clientes do meu escritório é direito previdenciário. Então, vou passar aqui para vocês algumas noções. Gente, são noções, tá? Vou passar para vocês e vocês, se quiserem se aprofundar, vão ter que estudar. Vão ter que procurar saber. Mas em coisas básicas que as pessoas deveriam saber e não sabem. E por não saber, consequentemente, perdem o seu direito. E olha como vocês são importantes que estão aqui hoje. Vocês, promotoras e promotores legais, que hoje, vocês têm, através desse curso, vocês têm a oportunidade de adquirir conhecimento. E conhecimento, como é um ditado antigo, né? Não sei se tem na família de vocês, se alguém da família de vocês fala, mas na minha falava muito. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E o conhecimento, a informação, ele é de extrema importância, porque ele salva vidas. E vocês vão salvar muitas vidas, porque vocês são referências na comunidade de vocês. Quando aquela pessoa que precisa de uma informação, que precisa saber para que lado correr, é vocês, promotoras e promotores legais, que eles vão procurar. Olha como vocês são importantes. Olha como a função que vocês desempenham na comunidade de vocês é de suma importância. Vocês são referências. Tá? Então precisa de informação e precisa da informação que vem direto da fonte. Tá? A informação tem que ser pesquisada, tem que ser apurada para saber se ela é verdadeira, porque o que mais tem por aí, sob diversas formas, são as fake news. E as pessoas, assim que eu falo, as pessoas normais, elas acreditam em tudo. Né? Não por ser eu não considero isso um defeito, mas uma inocência. E cabe a vocês também tirar essa venda que é colocada para as pessoas que têm interesse nessas pessoas. Né? Então, olha mais uma vez como vocês são importantes. Gente, vamos lá, né? Falei o meu nome para vocês e agora eu vou pedir uma gentileza. Que vocês digam o nome de vocês. Ai, doutora, mas você não vai escutar. Gente, não vou mesmo. Tá? É impossível, mas vocês podem ir aqui nos comentários, aqui embaixo, e colocar o nome de vocês e o lugar de onde vocês estão falando, porque eu sei que esse curso, ele tem uma abrangência nacional. Por que eu peço para falar o nome? Porque, gente, o nosso nome é a coisa mais importante que a gente tem. Se alguém falar outra coisa diferente para vocês, é mentira, é o nome. Porque o nome é a primeira coisa que nós ganhamos quando a gente nasce e é como a gente vai ser lembrado quando a gente faz a passagem. As pessoas vão se lembrar do nosso nome. Não vão se lembrar do que a gente fez, o que a gente angariou, o que a gente deixou de fazer. Mas vão se lembrar do nosso nome. E o nosso nome, ele tem uma importância. Que os nossos pais, quando deram esse nome pra gente, foi por algum motivo. Querido, querida, se você não sabe por que você tem esse nome, vai perguntar pra quem deu esse nome pra você. Eu, por exemplo, eu me chamo Maria Aparecida. Gente, eu sou a primeira da minha família. E na minha família, geralmente, as primeiras mulheres recebem o nome de Maria. E eu nasci no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. Então, Maria Aparecida. Então, vão procurar o nome de vocês. Vai saber por que vocês têm esse nome e qual a força que ele tem. Porque o nome ele tem que ter um motivo para a pessoa se chamar assim.
Tudo bem? Então, eu vou contar até 3 e vocês vão falar o nome de vocês. Vamos lá. 1, 2, 3. Você ouviu? Não, não ouvi. Vocês vão deixar aqui no comentário. Mas lembre-se, o nome de vocês é forte. E mais uma vez eu falo, vocês são referência nas comunidades de vocês. Tudo bem? Agora vamos falar do direito previdenciário, tá? Gente, o direito previdenciário, ele nasce de uma preocupação com as pessoas. Tá? É uma preocupação que ela é antiga, teve diversos sistemas de direito previdenciário pelo mundo e no Brasil também. No Brasil, o que a gente tem de mais importante, mas de mais importante mesmo, é a lei Eloy Chaves. Eloy Chaves foi um deputado que ele morava, na época dele, a sede do Brasil era no Rio de Janeiro. E vocês sabem que nem sempre o deputado é da cidade da sede, e o Eloy Chaves não era. Então, quando ele precisava se deslocar para visitar os seus eleitores, a cidade onde ele morava, como é que ele fazia essa viagem? De trem. Tá? E o que ele observava? Que nas linhas de trem tinha muitas pessoas já idosas, cabelos brancos, né? Pessoas velhas. Né? Eu não digo velhas, gosto de falar que as pessoas são experientes. E ele pensava assim, nossa, mas uma pessoa tão idosa continua trabalhando, por quê? E o Eloy Chaves, ele era um deputado assim que ele gostava muito de conversar com as pessoas. E uma vez ele perguntou para um desses senhores, desses trabalhadores da ferrovia, por que ele ainda continuava trabalhando. Ele respondeu, porque a minha família precisa do meu salário. Sem o meu salário, eles não vão conseguir se manter. E como já tinha assim, diversos projetos de previdência para o mundo, né, o Eloy Chaves ele criou essa lei. É uma lei de proteção. Tá? Que dizia assim, que ia ser descontado, né, de cada empregado, a princípio era dos empregados, um valor que ia ser depositado numa conta, né, que depois, se o empregado, na velhice dele, ele pensava na velhice, primeiramente começou a se pensar na velhice, ele poderia parar de trabalhar, que ele estaria amparado. Depois, esse benefício foi destinado aos dependentes, que aqui mais para frente a gente vai ver quem são os dependentes. Depois foi criando-se outros benefícios. Vocês já ouviram falar na expressão, estou encostado na caixa? Já ouviu sim, não adianta falar que não, que você não ouviu sim, você já ouviu sim. Tá? Inclusive até hoje fala. Quando eu comecei a estudar direito previdenciário, eu falei, mas que raio de caixa é essa? O que é essa caixa? Porque a pessoa encosta na caixa. Né? A imagem que eu tinha era assim, uma pessoa encostadinha assim numa caixa. E também eu falei, não pode ser isso. E depois eu analisei que deveria ser a Caixa Econômica Federal, porque a maioria dos benefícios previdenciários eram pagos na Caixa Econômica Federal. Hoje tem outro banco, o primeiro pagamento é feito nesse banco e também depois pode mudar o benefício para o banco do seu interesse. Mas aí não, gente, não era isso. É que antes do Eloy Chaves, tinha uma caixa. O que era essa caixa? Era a caixa dos ferroviários. Tá? Então, os descontado do segurado, um valor do seu pagamento e ficava nessa caixa. E quando ele ficasse doente, essa caixa, ela sustentava esse funcionário pelo tempo que ele estava incapacitado para o trabalho. Então, era um benefício assim, que era basicamente para as pessoas que ficavam doentes, diferente da lei Eloy Chaves, depois veio a aposentadoria. Depois foi criando outras caixas, para outras áreas, outras profissões. Depois que veio a lei Eloy Chaves e depois que veio a lei da Seguridade Social, tá? Então, esse é um resuminho do direito previdenciário no Brasil. Contei tudo para vocês? Não contei. Contei o básico, tá? Porque toda a história tem um começo, tá? Então, você já sabe por causa da expressão encostado na caixa. Vocês já ouviram falar no INPS? INPS, né? Os mais antigos, as pessoas mais antigas conhecem, que antigamente também falava assim, né, que as pessoas para ser atendido, elas tinham que ter a carteira de trabalho, que tinha que estar pagando o INPS. Hein? Então, gente, isso vem de lá. O INPS, ou INPS, mais tarde, se tornou o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, ou Seguridade Social. Tudo bem? Então, eu vou passar aqui para vocês, as meninas aqui, a Janaína e a Andrineia, vão enviar para vocês o material dessa aula, tá? Que são os slides que eu fiz aqui para vocês. Tudo bem? Vamos trabalhar assim, vamos fazer perguntas e respostas, eu vou explicando, tá? São todas as perguntas de direito previdenciário? Não, gente, não é.
porque é tanta coisa para falar que precisariam de várias aulas. Então, assim, como eu falei anteriormente, é o básico. Então, no primeiro slide tem aqui uma foto minha, que eu estou bonitinho, apresentável, né? E tem aqui os meus contatos. A primeira pergunta que eu ouço todo dia, pergunta para mim e fala assim, doutora, eu não vou pagar a Previdência porque a Previdência vai falir. Gente, a Previdência não vai falir. Não vai mesmo, tá? Porque lá no artigo 195 da Constituição Federal fala da Seguridade Social e como ela vai ser financiada, tá? Então, pensa assim, a Seguridade Social, que eu vou explicar aqui mais pra frente pra vocês o que é, ela recebe ela recebe de dinheiro de várias fontes, tá? Então, mesmo sem saber, você contribui para a Seguridade Social, meu querido e minha querida. Então, não vai falir. O que está acontecendo desde há muito tempo, né? Que está acontecendo? Está sendo dificultado o acesso aos benefícios da Previdência Social e também da Seguridade Social, que a gente vai ver mais à frente. Então, o que está sendo dificultado é o acesso. Agora, vai falir? Não, não vai. Tira isso da ideia. Se alguém falar isso para vocês, não vai falir coisa nenhuma. Tudo bem, gente? Então, seguindo... Gente, eu fico olhando para baixo aqui porque é onde estão os slides, tá? Então, tá tudo bem. Vamos lá. Então, tá aí que é os benefícios, tá? De onde vem a Seguridade Social e vamos falar do tripé da Seguridade Social, tá? Vamos ver lá no slide que a Seguridade Social, ela é formada por 3 entes: a saúde, a assistência e a previdência. A saúde é para todos, tá? Nós temos no Brasil o Sistema Único de Saúde. É um sistema bom? Eu sei que ele é bom, porque a triagem, ela é demorada, tá? Para você ter um atendimento no Sistema Único de Saúde é demorado, mas depois que você passa pela triagem, parece que você está em outro planeta, tá? O atendimento é muito bom, o acompanhamento é muito bom. Tanto é assim que se você chegar em qualquer unidade de saúde precisando de um atendimento, de uns primeiros socorros, não importa em que lugar do Brasil que você esteja. Interessante, gente, que os benefícios aqui da Seguridade Social, ele vale tanto para o brasileiro quanto para o estrangeiro, mas tem requisito, tem que preencher requisito. Então, se está precisando de saúde, a pessoa chega lá passando mal num pronto-socorro, a saúde não vai ser negada. Ele vai ter direito aos primeiros atendimentos, tá? E se for o caso, ele vai ter direito a uma internação. Agora, gente, vamos assim, vai passar mal lá na porta do Sírio-Libanês? Eles não vão negar os primeiros socorros, tá? Mas você não vai ser internado lá, tudo bem? Então, saúde é para todos, não precisa pagar. O segundo pilar é a assistência social, é para quem precisa, tudo bem? É para quem necessita, não é para todo mundo e também não precisa pagar, tudo bem? Vamos falar aqui mais para frente sobre a assistência social. E o terceiro pilar é a previdência. Para ter direito à previdência, ela é para todos? Não, ela não é para todos. Para ter direito aos benefícios da previdência social, você precisa pagar, você precisa contribuir. E qual é o órgão que gere a previdência social? O INSS. Tá bom? A assistência social, ela é da Lei Orgânica da Assistência Social, mas quem gere, quem administra os benefícios da Lei Orgânica Social também é o INSS. Vocês já ouviram falar no benefício chamado LOAS? Então, presta atenção comigo, LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Não é do INSS, é da assistência. Mas quem administra? O INSS. Tudo bem, amores e amoras? Então, podemos seguir? Podemos. Seguimos lá. Então, a saúde é para todos que residem no Brasil, não precisa pagar para ser atendido em qualquer unidade de saúde ou em qualquer parte do Brasil. Tá? Agora, não vai pensando que você é o rei da cocada preta, que você vai chegar lá precisando do atendimento, vai ser igual, vou fazer o merchan aqui, não é igual o McDonald's, que você chega lá, dá um nome e você é atendido, tá? Não é assim. Tem que fazer algum agendamento, como a maioria de vocês deve saber como é que funciona. Mas você vai ser atendido. Só que não é rápido, mas há casos que tem rápido, tá, gente? Mas não é todos os casos, tudo bem? Então, seguimos, continuamos. A assistência social. A assistência social não precisa pagar, mas só tem 2 tipos de pessoas que podem ter direito ao benefício da assistência social. São 2 tipos. Então, o primeiro deles, quem são? São os idosos com 65 anos ou mais
e também as pessoas com deficiência. Mas é qualquer deficiência? Não, queridos e queridas. É uma deficiência incapacitante para o trabalho. O que seria uma deficiência que não é incapacitante para o trabalho? Vamos lá? Por exemplo, a pessoa portadora de diabetes. A pessoa que é portadora de diabetes, ela tem uma deficiência. Tá? Se ela não tomar a insulina lá, muitas coisas podem acontecer com ela. Tá? Mas ela está apta para o trabalho? Sim, ela pode trabalhar. Agora, uma deficiência incapacitante para o trabalho, ela precisa de um laudo médico falando que a pessoa está incapacitada, que ela tem uma incapacidade de longo prazo. E precisa só isso para ter direito à assistência social? Não, precisa de mais requisitos. Tudo bem? Vamos lá? Quais os outros requisitos? Precisa ter cadastro no CadÚnico. Ai, doutor, onde faz o cadastro no CadÚnico? No CRAS. Tá? Vocês estão fazendo o curso de promotoras e promotores legais, vocês certamente vocês moram num bairro e nesse bairro onde vocês estão tem um CRAS que atende o bairro de vocês. Então precisa ir lá nesse CRAS para fazer esse cadastro no CadÚnico. Quem vai fazer esse cadastro? A assistente ou assistente social. Tudo bem? É que agora a gente tem que dar gênero para tudo, né, gente? Então é a assistente ou assistente social que vai fazer esse cadastro. Só isso? Não. Precisa passar pelo critério da miserabilidade. O que é esse critério da miserabilidade? É onde vai constatar que a pessoa precisa realmente desse benefício, que ela e nem a família dela tem condições de manter essa pessoa. E como é que é feito esse cálculo? Gente, para fazer cálculo, nós precisamos de um apetrecho chamado calculadora, tá? Como é que é feito esse cálculo? É pela renda per capita. Tá? E como é que funciona a renda per capita? Pega assim, o número de pessoas que moram numa residência, tá? Debaixo de um mesmo teto. Não importa a idade, pode ser até um bebê, até uma pessoa idosa que estiver lá, tá? Dessas pessoas, quanto ofere renda com o seu trabalho? Para a conta ficar simples, vamos fazer assim. Vamos pegar um exemplo de uma família que é composta por 4 integrantes, não importa a renda. E dessas 4 pessoas, apenas uma trabalha e recebe um salário mínimo. O salário mínimo em 2026 é R$ 1.621. Tá? Vamos pegar esses R$ 1.621 e dividir por 4, que é a renda per capita. Vai dar R$ 405,25. Preencheu o critério da miserabilidade, que é 1/4 do salário mínimo. Ai, doutora, deu R$ 410. Não preencheu o critério da miserabilidade. Ainda dá para conseguir? Dá. Se essa pessoa que estiver pretendendo esse benefício, ela tiver gastos com medicamentos ou alimentação especial, fralda, mas presta atenção, gente. Essa medicação, essa alimentação e essas fraldas, elas não são garantidas pela Secretaria de Saúde. Então, precise ir lá na Secretaria de Saúde, falar que está precisando de um medicamento através de um ofício, e a Secretaria de Saúde revolve esse ofício dizendo que não tem. Então, essa pessoa ela precisa custear esse medicamento, tá? Então, precisa das notas fiscais, precisa das compras para provar que ela tem esse gasto mensal com esse medicamento, essa alimentação especial. Aí, abate esse valor mensal da renda. Aí, mesmo dando um pouquinho a mais de 1/4 do salário mínimo, é possível pleitear o LOAS. Vai conseguir? Gente, não dá para falar, tá? Mas abre a possibilidade da tentativa de solicitar o benefício. Tudo bem? Ah, detalhe, os deficientes é indispensável o laudo médico atualizado. O que é o laudo médico atualizado? Até 60 dias. Tá? Vai pedir o benefício? Então já providencia o laudo médico, 60 dias. Por quê? Acredita-se, e eu também acredito, que a depender da deficiência que a pessoa tem, ela, através de uma fisioterapia, de um tratamento médico, essa deficiência ela pode melhorar e tornar essa pessoa capacitada para o trabalho. Agora, se tem um laudo médico ali de 60 dias para fazer o benefício, para solicitar o benefício, e que fala que essa deficiência é por tempo indeterminado, beleza, dá para conseguir. Pessoas, queridos, nós precisamos entender uma coisa, a ciência, ela evolui constantemente. Então, por exemplo, algo que era impossível ter um tratamento no passado para recuperar uma deficiência, hoje em dia já tem essa possibilidade. Tudo bem? Então a gente precisa abrir a nossa mente. E é isso que a gente vai tentar passar aqui para vocês hoje. Belezinha? Tudo bem? Amores e amoras, podemos dar continuidade? Podemos. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? A Previdência Social, gente,
Falamos da saúde, falamos da assistência e agora da previdência. A previdência social, o INSS, ele é um seguro. Eu costumo falar assim, para que você paga seguro? Você paga seguro de carro, de moto, de casa? Para que você paga? Para não usar. Porque você não quer que o seu bem seja danificado. Mas se você precisar do seguro, ele está lá para te socorrer, para te amparar. O INSS é a mesma coisa, ele é um seguro. Você quer ficar doente? Não. Você quer ficar inválido para o trabalho? Não. E assim eu digo a cereja do bolo. Você quer morrer? Não, você não quer. Mas você não sabe quando vai acontecer. Então você pagando a previdência, tanto você quanto os seus dependentes vão estar protegidos, tá? Então, como é que você... Primeira coisa, para ter direito aos benefícios, tem que ter qualidade de segurado. Qualidade de segurado você adquire com o primeiro pagamento, com a primeira contribuição realizada em dia. Ah, doutora, tem data? Tem, gente, tem data para pagar, para o benefício você paga em atraso, tá bom? Então, primeiro pagamento realizado em dia. O outro requisito é a carência. O que é a carência? É o número de meses que você paga para ter direito a determinado benefício. Tem benefício que não tem carência, mas tem benefício que tem. Então, precisa analisar qual benefício que você quer. Tem carência? Eu estou na carência? Posso pedir o benefício? Porque se você não tiver qualidade de segurado e se você não tiver carência, não adianta solicitar benefício. Porque sabe o que o INSS vai falar para você? Não, você não tem direito. E o INSS está errado? Não, ele está certo. Tudo bem? E como é que se perde a qualidade de segurado? A qualidade de segurado, gente, a qualidade de segurado você adquire que a primeira prestação paga em dia. Como é que você perde? Quando você fica um determinado tempo sem pagar. Esse tempo varia de acordo com o tipo de segurado que você é. Ele varia de 6 meses até 3 anos. Tá? Mas vale para todos os segurados? Não. Por exemplo, o segurado facultativo, que a gente vai falar dele aqui para frente, ele pode ficar 6 meses sem pagar a previdência, que ele tem direito a todos os benefícios. O contribuinte individual, o MEI, pode ficar 1 ano. Mas quem é empregado com vínculo CLT, com vínculo de trabalho, ele pode ficar até 3 anos sem pagar a previdência, que tanto ele quanto os dependentes têm direito aos benefícios, ok? E como é que você recupera a qualidade de segurado? Voltando a pagar. A primeira prestação paga em dia recupera de qualidade de segurado. E a carência? Aí depende de qual benefício que você quer. Tá? Se você já pagou a previdência no passado, mas por algum motivo deixou de pagar, vamos falar aqui de 2 benefícios que têm as carências mais longas. Por exemplo, o auxílio reclusão. O auxílio reclusão exige uma carência de 24 meses. Tá? Então precisa ter 24 meses para você ter direito. Esse é um dos requisitos, tem outros. Mas se você foi segurado no passado e voltou a contribuir agora para o INSS, essa carência cai pela metade, ou seja, 12 meses. O auxílio doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária, ele exige uma carência de 12 meses. Mas se você pagou o INSS no passado, pagou a previdência no passado, está voltando a pagar agora, a carência cai para 6 meses. Tudo bem? Sim. Continuamos. No Brasil, nós temos 3 regimes de previdência social. O regime geral de previdência social, onde estão incluída a maioria dos contribuintes. O regime próprio de previdência social é aqueles dos servidores dos estados, municípios da União, são os funcionários públicos, tá? Se o município, geralmente é município, porque estado e União obrigatoriamente tem. Se o município não tem regime próprio, os empregados vão contribuir no regime geral. E também nós temos o regime de previdência complementar, que é o regime de previdência que os bancos oferecem. Aí depende de cada banco, precisa verificar lá o que ele cobre, o que ele deixa de cobrir, qual é a carência, aí é muito variável, tudo bem? Seguimos. Quais os tipos de segurados da Previdência Social? A Previdência Social tem 5 tipos de segurado obrigatórios, que é o segurado ou empregado, aquele que tem vínculo, né, que trabalha de carteira assinada. Nós temos o contribuinte individual, que hoje é onde está incluída a maioria dos trabalhadores, são os autônomos, os MEIs, tudo contribuinte individual, tá, gente? O empregado doméstico, que é uma categoria separada, que ele tem uma lei própria. Temos também o trabalhador avulso. Esse trabalhador avulso, gente, ele é difícil a gente encontrar. Eles são geralmente, assim, eu gosto de citar como exemplo, os portuários. Por quê? Os portuários, eles trabalham
para vários navios que atracam no porto, mas eles não têm vínculo empregatício com nenhum. Como é que eles conseguem esses trabalhos? Porque eles fazem parte de um órgão chamado OGMO, é o órgão gestor de mão de obra. Então, quando o navio atraca no porto, o navio aciona esse OGMO e solicita os empregados, os trabalhadores que ele precisa para, por exemplo, descarregar, lavar, coisas que precisa de mão de obra para o navio continuar navegando. Então, vale a pena, se vocês tiverem a oportunidade, visitar um porto e verificar como é que funciona isso, tá? E também temos o segurado especial. O segurado especial são as pessoas, os agricultores, os pescadores artesanais, que assim, essas pessoas elas não contribuem regularmente para o INSS, porque precisa da safra, precisa da temporada de pesca. Então, ele é o segurado especial da Previdência Social. E o último tipo de segurado é o segurado facultativo. Gente, o empregado, o contribuinte individual, o doméstico, avulso e o especial, eles oferem renda com o trabalho dele. E a lei fala que todo aquele que ofere renda com o trabalho é segurado obrigatório do INSS. Ah, eu sou autônomo e não pago a Previdência. Você não vai ter direito a benefício, porque você não paga, tá? Agora, o facultativo, ele não tem vínculo, ele não tem renda. Mas por que ele quer pagar a Previdência? Porque ele quer ter direito aos benefícios, tanto ele e os dependentes. Tudo bem? Então ele paga porque ele quer ter direito aos benefícios, certo? Então quem pode receber os benefícios da Previdência? Primeiro, o segurado. Ele paga, então ele pode receber. E depois dele, quem é que pode receber? Os dependentes. Quem são os dependentes do segurado? Isso está lá no Código Civil, gente. Os dependentes do segurado, eles têm 3 classes. A primeira classe é o cônjuge, companheiro, companheira, filho ou filho, não emancipado, de qualquer condição, o menor de 21 anos, ou se for maior de 21 anos, ele tem que ter uma deficiência mental ou intelectual grave. Via de regra, completou 21 anos, não tem deficiência mental ou intelectual grave, não tem direito a benefício da Previdência Social, do INSS, como dependente. Segunda classe, os pais. E a terceira classe é o irmão, mas também ele tem que ser um irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos. Ou, se ele tiver mais de 21 anos, ele precisa ter uma deficiência mental ou intelectual grave. Tá? O primo pode? Não. O avô pode? Não. Não é dependente. Tudo bem? E quanto se paga? Qual é o valor da contribuição do INSS? Deixei aqui nos slides para vocês uma tabelinha, tá? Porque assim, quanto mais você ganha, mais você contribui. O mínimo, vou começar ali, para o segurado empregado, né, que ele recebe um salário mínimo, 1.621, ele contribui com 7,5%, tá? E como ele é empregado, a empresa vai pagar a cota da empresa. Essa tabelinha aqui são para os empregados. Tá vendo aqui? Que quem recebe de 4.354,28 centavos até 8.478,55, que é o teto da Previdência, ele contribui com 14%. Mas quem é contribuinte individual? O contribuinte individual, gente, o mínimo que ele tem que pagar para a Previdência é 11% do salário mínimo, tá? E o MEI? O MEI ele é contribuinte individual, sim, mas o MEI ele é diferenciado. Ele recolhe, através da guia DAS, todos os tributos, ISS, IOS, um monte de tributos, entre eles o INSS. E o MEI, ele contribui com 5% do salário mínimo, tá? A contribuição dele é menor. E o valor do benefício dele? Vai ser de um salário mínimo, tá? Então, o contribuinte individual, contribuindo com 11%, ele pode escolher a alíquota. Se é 11%, o benefício dele, evidentemente, vai ser de um salário mínimo. E também, quem contribui na alíquota de 11% só se aposenta por idade. Agora, se ele quiser contribuir sobre 20%, o benefício dele vai aumentar, né? Claro, assim, se ele contribuir 20% sobre o salário mínimo, o benefício vai ser no salário mínimo. Agora, sobre 2, 3, 4, até atingir o teto, o benefício dele vai ser maior. Então, quanto mais você contribui, mais você recebe como benefício. Tudo bem? Seguimos. Vamos lá. E os benefícios da Previdência Social, quais são? Aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença, o salário maternidade, a pensão por morte, auxílio reclusão e o auxílio acidente. Vamos começar tratando sobre as aposentadorias. Nós temos alguns tipos. Vamos falar da aposentadoria por idade. Ele é um benefício da Previdência
que ele exige uma idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, tá? E com um mínimo de 15 anos de contribuição. Mas presta atenção aqui, ó, os homens que começaram a pagar a Previdência Social depois de 11 de novembro de 2019, que foi a época da reforma, que começou a contribuir depois de novembro de 2019, eles precisam de 20 anos de contribuição. Ah, e as mulheres? 15. Mulheres, ainda 15. Para 15 anos de contribuição, tá? Precisa ter, é claro que precisa comprovar essas contribuições, né? Que elas ficam registradas lá no INSS. Outra aposentadoria é a aposentadoria rural, que é a do segurado especial, que ela tem uma redução de 5 anos. A trabalhadora rural, né, e a pescadora, também outros tipos, ela se aposenta com 55 anos de idade e os homens com 60, mas precisa ter a comprovação do tempo rural de 15 anos, que dá 180 contribuição mês a mês, tá bem? Então precisa de documento, gente, precisa comprovar lá quanto tempo ela é agricultora, uma certidão de casamento, a declaração de matrícula, tá? Declaração de poceiro, tudo isso comprova que a pessoa exercia atividade rural. Então já é interessante a pessoa já ir guardando esses documentos, tudo bem? A outra aposentadoria é a aposentadoria por tempo de contribuição. Lá em 2019, quando teve a reforma, foi criada a regra de transição. Uma regra de transição era o pedágio de 50%, que hoje já não existe mais, que ele valia somente para as pessoas que iam se aposentar por tempo de contribuição, mas faltava 2 anos para se aposentar. Por exemplo, as mulheres teriam que ter 28 anos de contribuição e os homens 33. Aí estava na regra do pedágio dos 50%. Morreu, não tem mais. Hoje, a regra de transição para quem vai se aposentar por tempo de contribuição é o pedágio de 100%. E o que é o pedágio de 100%? Tá? Vamos fazer uma conta rápida. Vamos pegar o exemplo de uma mulher que lá em 2019 ela tinha, vamos supor assim, 25 anos de contribuição. Tá? Então, 25 para 30 faltava 5. Lá em 2019. Então, ela precisava trabalhar 20 mais 5 para completar os 30 e depois mais 5, que é o pedágio. Então, essa mulher que lá em 2019 ela tinha 25 anos de contribuição, atualmente, se ela já não estiver aposentada, ela se aposentará com 35 anos de contribuição. Então, é uma aposentadoria, eu falo assim, que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela está quase extinta, porque ela não é vantajosa. Tudo bem? Claro que precisa procurar um advogado, especialista em direito previdenciário, para verificar tudo isso. Também temos a regra dos pontos, que junta a idade com o tempo de contribuição. Junta esses dois e faz uma continha. Esse ano de 2026, para as mulheres tem que somar 93 pontos e os homens 103 pontos. Também tem a regra da idade mínima progressiva. Para as mulheres, esse ano precisa ter, 2026, 59 anos e 6 meses de idade e 30 anos de contribuição. E os homens, 64 anos de idade e 6 meses, mais 35 anos de contribuição. Tudo bem? E o pedágio de 100% eu falei aqui pra vocês como é. Doutora, isso é tão complicado, é tanta regrinha assim, gente. É muita coisinha pra ver. Tudo bem? Então, seguimos. Vamos lá que a gente vai conseguir. Força! Eu costumo falar assim, força na peruca, meu povo! Porque senão a gente arranca os cabelos. Mas vamos lá. Também temos a aposentadoria especial, que é para os trabalhadores que trabalham expostos a agentes nocivos à saúde. Esse agente pode ser físicos, químicos ou biológicos. Mas essa exposição tem que ser de forma contínua, tá? E essa exposição, a pessoa pode se aposentar por 15, 20 ou 25 anos. Só que a reforma da Previdência de 2019, ela trouxe o critério da idade mínima. Antigamente não tinha, tá? Então agora tem essa idade mínima, que é assim. As pessoas que trabalham 15 anos em atividade especial, mas não é qualquer atividade especial não, tá? Tem que verificar. Ela tem que ter 55 anos de idade. A pessoa que trabalha 20 anos em atividade especial tem que ter 58 anos de idade. E a que trabalha 25 anos exposta à atividade especial, ela precisa ter 60 anos de idade. E detalhe, quem se aposenta na aposentadoria especial, ela pode continuar trabalhando? Pode. Todo aposentado pode continuar trabalhando, gente. Mas só que quem se aposenta na especial, ele não pode trabalhar em atividade especial. Tem que ser qualquer outra atividade, menos a que esteja exposto a agente prejudicial à saúde. Tudo bem? Entenderam? Se não entendeu, volta aqui no slide que eu falo tudo de novo, tá? Volta aqui no slide, não, no vídeo, que eu falo tudo de novo, e também no slide. Temos também a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez.
Essa aposentadoria ela é concedida para quem for considerado incapaz de executar atividade laborativa e insuscetível de reabilitação. Tá? A pessoa inválida, colocaram aposentadoria permanente porque quiseram mudar o nome, mas bem a questão, a pessoa está inválida para o trabalho. E temos a última aposentadoria, que é a aposentadoria híbrida, que permite somar o tempo de trabalho, o trabalhador rural, mas presta atenção, que tem que ter tempo, tem que ter documento comprovando a atividade rural. Não é só falar, eu sou trabalhador rural. Não, tem que ter documento que comprova a atividade rural. Aí junta esse tempo de trabalho rural com o tempo de trabalho urbano. Porque, gente, nem todo mundo foi trabalhador urbano a vida toda. E nem todo mundo foi trabalhador rural a vida toda. Então, pode juntar esses dois tempos para chegar aos requisitos de uma aposentadoria, beleza? Vamos para o próximo. Tá. E a aposentadoria? Temos também a aposentadoria, já ia deixando passar, a aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Que ela pode ser por idade ou tempo de contribuição. Ela tem exigências menores, dependendo do grau da deficiência. Tem uma tabelinha assim, ó, do homem e da mulher, de acordo com a deficiência, o tempo de contribuição que ela tem que ter. E essa aposentadoria, quando você faz o pedido, você passa por duas perícias. A perícia médica, para ver se a pessoa realmente é portadora de deficiência, e uma perícia biopsicossocial, tá? Uma perícia, aliás, a perícia biopsicossocial, que é a perícia médica e a perícia social. Então, o homem e a mulher, eles podem possuir a deficiência leve ou grave e moderada. De acordo com essa deficiência, é o tempo de contribuição que elas precisam ter, tá? Tá aí a tabelinha para vocês. E detalhe, viu, gente? Nem todo mundo nasceu deficiente. A pessoa pode se tornar deficiente no decorrer da vida. Mas para pedir a aposentadoria do PCD, precisa ter no mínimo 2 anos como pessoa com deficiência. Tudo bem? E também tem a aposentadoria do PCD por idade, que precisa ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. E a mulher, aqui a pessoa tem uma redução na idade. As mulheres, elas se aposentam com 55 anos e os homens com 60. Aqui, queridos e queridas, não importa o grau da deficiência. O grau de deficiência vai contar se for uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se for uma aposentadoria por idade, pouco importa qual é o grau de deficiência. Certinho? Seguimos? Seguimos! O próximo benefício é o auxílio por incapacidade temporária. O auxílio por incapacidade temporária, antes ele chamava auxílio doença, que ele é um benefício também concedido, né, pelo INSS. Ele paga ao segurado que fica impossibilitado de trabalhar por mais de 15 dias consecutivos. Por que mais de 15 dias consecutivos? Gente, porque assim, se a pessoa for empregada com vínculo, os primeiros 15 dias quem paga é o empregador. Só apresentar o atestado que a empresa paga. Mas depois do 16º dia, quem paga é a Previdência, desde que ele esteja pagando a Previdência. Esse benefício, ele exige carência, geralmente de 12 meses. Já expliquei da carência aqui para trás. Se não pegou, volta no vídeo. Ou então, volta no slide. E para ter direito a esse benefício, precisa de um laudo médico, né? Que é o attested, que ele garante essa renda, né? Esse pagamento desse benefício, enquanto a pessoa estiver afastada. E qual é o valor do benefício? Depende de quanto você paga o INSS. Tudo bem? Então, o meu benefício é um valor, o seu benefício é outro, do fulano é outro. Depende. Tudo bem? Precisa fazer conta. Certo, gente? Seguimos. Salário maternidade. Esse benefício é bem legal, porque ele é pago pelo INSS às pessoas que precisam se afastar do trabalho por motivo de nascimento de filho. Geralmente, as mulheres, né? Porque quem pare, quem dá à luz? As mulheres. Mas também ele pode ser concedido quando tem um aborto não criminoso. Quem sofre aborto, gente? As mulheres. Mas também pode ser concedido por uma adoção ou uma guarda judicial para fins de adoção. Tanto homem quanto mulher pode fazer uma adoção e também pode fazer uma adoção ou uma guarda para fins para a adoção. Tudo bem? Recentemente, nós tivemos uma modificação nesse benefício, que antigamente ele exigia uma carência de 10 contribuições. Recentemente, a gente teve uma modificação, que para as empregadas com vínculo CLT, essa carência não exigia. Agora, também, a segurada contribuinte individual, a MEI, ela só precisa ter uma contribuição antes do parto, da guarda, tá? Ou da adoção para a guarda judicial. Então, agora só precisa de uma contribuição, porque o fato gerador do salário maternidade é o nascimento, o aborto não criminoso,
a adoção ou a adoção não, a guarda judicial para adoção. E a segurada facultativa, gente? Para ela não tem direito. A segurada facultativa, ela não tem direito a esse benefício com a contribuição única. Ela precisa cumprir lá os requisitos, tá? Da carência. E se for através de uma união homoafetiva, duas mulheres ou dois homens que resolvem adotar uma criança, ou sei lá, duas mulheres que vivem uma união homoafetiva e geram, através de uma inseminação artificial, geram uma criança. As duas mães vai poder solicitar o salário de maternidade? Não, apenas uma delas. Tudo bem? Então, o fato gerador é o nascimento, tá? A adoção ou a guarda para fins de adoção. Isso dá direito ao salário de maternidade. É só um por criança. Ah, e se for gêmeos? Também é só um. Tudo bem? Seguimos? Eu falo muito seguimos, gente. Porque a gente segue, né? A vida da gente é seguir e é pra frente que a gente vai. Tudo bem? Outro benefício é o auxílio reclusão. Esse benefício, gente, ele é tão incompreendido, tem tanta fake news sobre ele, que é uma coisa de louco, tá? Então vamos assim, vamos esclarecer. Primeiro, o benefício, ele é destinado aos dependentes. Quem são os dependentes? Se você não lembra, volta aqui no vídeo. Quem são os dependentes? Os dependentes do preso. E esse preso, ele tem que estar em regime fechado, ou seja, ele foi preso, foi julgado, foi sentenciado e ele está cumprindo pena. Ele está lá na penitenciária. Primeiro requisito, tá? Ele tem que estar cumprindo pena em regime fechado, tá? Tem que ser regime fechado, somente é concedido ao dependente do preso que estiver em regime fechado. O dependente preso em regime semiaberto só terá direito ao benefício se a prisão aconteceu até 18 de janeiro de 2019. Tá? Se estiver no regime semiaberto depois dessa data, não tem direito também não. Tudo bem? Tem que ter qualidade de segurado, evidentemente, porque se você não tiver qualidade de segurado, você não tem direito ao benefício. E ele é o benefício que exige a carência maior, gente. Uma carência de 24 meses, tá? Outro detalhe também é a renda. Não é todo preso, não é todo dependente do preso que tem direito. Tem que ser um preso baixa renda. Ou seja, tem que ter cadastro no CadÚnico. E vamos aqui em 2026, então em 2025, a renda dele, a renda bruta, não pode exceder a R$ 1.980,38, tá? E evidentemente ele tem que possuir dependentes e não pode estar recebendo nenhuma remuneração, tá? Quem está preso não recebe remuneração, né? Para ter direito ao benefício. O segurado preso não pode receber remuneração da empresa, nem estar em gozo de auxílio-doença ou pensão por morte, tá? Salário de maternidade ou aposentadoria não pode estar recebendo nada, ele não pode ter renda. Se ele não tem renda, o dependente dele precisa ter, tá? Porque muitas vezes o salário dessa pessoa que encontra-se encarcerada era a fonte de manutenção dessa família. Então, o auxílio reclusão é para auxiliar a família do preso. Não é o preso como se vincula aí nas redes sociais. E vocês viram aqui como é difícil conseguir esse benefício? Então, gente, o que eu falei? Informação salva, mas tem que ser informação de qualidade. Beleza? Certinho? Amores e amoras? Ai, doutora, como você é bruta. Eu sou mesmo, tá? Sou mesmo, mas eu só falo verdades. Trago verdades. Continuando, a pensão por morte. A pensão por morte, ela é um benefício pago por INSS aos dependentes de segurado que faleceu. Por quanto tempo se recebe a pensão por morte? Depende. Filho e filha recebem até 21 anos. Claro que se ele tiver deficiência mental ou intelectual grave, diagnosticada anterior ao óbito, ele vai receber de forma vitalícia. Os filhos menores de 21 anos, eles podem perder a pensão por morte? Pode. Como? Se ele se casar antes do 21 ou se ele se emancipar também antes do 21, tá? Pode receber duas pensões por morte? Pode. Uma do pai e uma da mãe. Qual é o valor? Precisa fazer a conta. Depende. Agora, a esposa ou esposo, companheiro ou companheira, por quanto tempo ele recebe a pensão por morte? Aí tem uma tabelinha. Essa tabelinha por aqui, ó. Primeiramente, preciso lembrar vocês que o segurado falecido ele precisa cumprir dois requisitos para ter direito à pensão por morte. Para o cônjuge. Primeiro, ele precisa ter no mínimo 18 contribuições mensais como segurado. Depois, ele precisa ter pelo menos 2 anos de casamento ou de união estável. Ah, e se ele ficou sem pagar o INSS? Calma, gente. Período de graça. Lembra que eu falei aqui que pode ficar um tempo sem pagar o INSS? Então, precisa ver. Então, a gente fala, não tem direito ao benefício. Procure um advogado especialista, aquele que vai dizer se tem direito ou não ao benefício, tá? Então, se cumpriu esses dois requisitos aqui, tá aqui a tabelinha para vocês de quanto tempo vai receber
o benefício. Agora, não tinha direito, não cumpri esses 2 benefícios. Por quanto tempo vai receber? 4 meses. Depois, acabou. Sem choro e nem vela. Gente, presta atenção. A esposa, é só ela apresentar lá um comprovante, a certidão de casamento atualizada. A companheira já dá um pouco mais de trabalho, tá? Ou o companheiro, porque ele precisa comprovar, ele precisa juntar documentos que comprovam essa união estável. Ah, eu tenho a certidão de nascimento de filhos. Gente, precisa morar junto para ter filho? Não precisa, tá? A certidão de nascimento dos filhos ajuda, mas sabe uma coisa assim que passa correndo na frente? O documento passa correndo na frente? Contas de consumo, tá? Conta de água, luz, telefone, Netflix. Ai, Netflix, falei um mexer aqui, mas Netflix, todas essas coisas. No nome de um, no endereço do outro. A pessoa não precisa pagar a conta, mas, por exemplo, a conta de água no nome da esposa, no endereço do esposo, ou vice-versa. Se tiver conta conjunta, se você é sócio de um clube, lá e ela tá lá como dependente, se você é empregado e tá lá na ficha do empregado, que você tem como dependente essa pessoa, tá? Precisa comprovar, tá? Ai, gente, eu esqueci aqui, vou falar. Lá na pensão por morte, os pais... Ah, não, tá aqui na frente, vou falar aqui na frente. Eu tô bugando aqui, mas vamos lá. Tudo bem, amores? E quem recebe a pensão por morte vitalícia? Tá aqui na tabelinha, ó. Só quem tem 44 anos ou mais na data do óbito, tanto homem ou mulher. Aí recebe na forma vitalícia. Tudo bem? Se não tiver tudo bem, vai ficar. Tá? Os pais e os irmãos recebem pensão por morte, sim. Mas precisa cumprir requisitos. Primeiro, o segurado, ele não pode ter filho e também não pode ter cônjuge, esposa, companheiro, tá? Porque tem uma sequência. E os pais e os irmãos, eles precisam comprovar a dependência econômica. Lembrando, o irmão recebe se o segurado não tiver esposa, não tiver filhos, tá? E se ele não tiver pais. E o irmão, ele só recebe até 21 anos, salvo se ele tiver deficiência mental ou intelectual grave. E precisa comprovar a dependência econômica. Como é que comprova a dependência econômica? Conta. Não é ele ir lá e dar o dinheiro pro pai ou pro irmão pagar a conta. Ele precisa comprovar essa dependência econômica. A conta no nome do segurado, no endereço do pai ou da mãe ou do irmão. Tá? Ele pagava o aluguel, o contrato de aluguel, mas quem morava lá no endereço? O pai, a mãe ou o irmão. Então precisa comprovar essa dependência econômica. Se ele só vai lá e dá o dinheiro, não dá direito à pensão por morte, ok? É tanta informação, gente. Vamos lá. O último benefício, o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é um benefício de caráter indenizatório, pago pelo INSS ao trabalhador que, quando ele sofre um acidente, acidente pode ser de qualquer natureza, tá, gente? Pode ser no trabalho ou fora do trabalho, que esse benefício ele fica com sequela permanente, né? Antigamente falava assim que a pessoa ficou aleijada. Hoje em dia falar isso, a gente é quase processado, não pode, tá? Mas desse acidente reduziu a capacidade motora dele, ele não consegue desenvolver as mesmas coisas como se ele fosse um trabalhador comum, tá? Ele consegue trabalhar, mas com a força de trabalho reduzido. Basta ter qualidade de segurado, esse benefício não tem carência. E ele é um benefício que ele não gera qualidade de segurado. É o INSS que paga, mas ele não gera qualidade de segurado, tá? Ele só cessa esse benefício quando a pessoa que estiver recebendo se aposenta e para de receber. E o segurado facultativo, ele não tem direito a esse benefício, tá, gente? Agora, presta atenção no fato gerador. Lembra que eu falei que a pessoa pode ficar um tempo sem pagar o INSS que ela tem direito? Quando aconteceu o acidente, essa pessoa tinha qualidade de segurada? Se ela tinha qualidade de segurada, ela tem direito a receber. E outro detalhe, o auxílio acidente, ele é precedido de um auxílio doença, tá? Um auxílio por incapacidade temporária. O que o INSS deveria saber? A pessoa está em auxílio doença, está com sequela, automaticamente deveria conceder o auxílio acidente, mas ele não faz. Tem tempo para requerer? Pode requerer a qualquer tempo, mas ele vai receber os 5 anos em atraso. Tudo bem? Vamos falar agora do acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele ocorre durante o exercício da atividade profissional na empresa. E esse acidente, ele causa uma lesão, uma perturbação funcional que pode resultar em morte. Perda ou redução da capacidade de trabalho, temporário ou permanente, inclui acidente de trajeto, que é da casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Se acontecer durante esse intervalo, também tem direito. Esse benefício, ele garante a estabilidade, tá? Para os segurados e também o auxílio doença acidentário e também garante indenizações.
Gente, muita coisa eu falei pra vocês aqui hoje, tá? Muita coisa. Mas vocês, agora, vocês são referências. Referência nas comunidades de vocês. Então, precisa saber, nem que seja o mínimo. Vou deixar aqui pra vocês, pra finalizar, uma frase que eu acredito. Gente, se você discordar da frase, não tem problema nenhum, tá? Mas eu acredito nela e eu passo ela pra frente, tá? Que a frase... ainda falando do auxílio acidente, ó, precisa ter a emissão da CAT, os tipos de acidente que tem aqui, né, que ele é o atípico atípico, e os direitos previdenciários, que ele dá direito ao auxílio doença, e garante a estabilidade e a indenização. Agora sim, a frase que eu acredito nela. Gente, essa frase leva comigo. As pessoas fazem contigo apenas o que você permite que elas façam. Então, busque ajuda, busque conhecimento, busque orientação. Hoje, vocês são referências na comunidade de vocês, tá? Então, vocês precisam ser exemplos. Um beijo!